Boa tarde, boa noite. É, dependendo de quando você está assistindo este vídeo, eu vou me esforçar para projetar minha voz um pouquinho melhor hoje do que eu tenho feito nas últimas vezes, porque eu estou realmente eu reconheço que o som do meu microfone não está não grava muito bem assim um volume adequado, mas o técnico Don Shula do time profissional de futebol americano, os Miami Dolphins, e é o técnico que mais ganhou jogos de qualquer outro técnico na história da liga profissional nacional de futebol americano, né, NFL, né? E uma vez ele e a esposa dele viajaram, tiraram férias e viajaram para uma cidade no litoral do estado de Maine, no noroeste do país, e porque lá eles esperavam poder ficar no anonimato, aliás, durante seu tempo lá. E uma noite eles decidiram assistir um filme, né? Então foram para o cinema e antes do filme chegar, eles chegaram um pouquinho antes, né? E entraram no salão enquanto as luzes estavam ainda acesas, né? E quando entraram para achar seus lugares, as pessoas que já estavam lá sentadas começaram a aplaudir. E Shula, que era o técnico que ganhou mais jogos do que qualquer outro técnico na história da NFL, né, um grande técnico, bem conhecido no país, né, ele virou para sua esposa e falou: parece que não há lugar onde eu não sou conhecido, né? Inclusive um homem sentado perto estendeu a mão para ele, apertou a mão, assim. E Shula falou para ele, sabe, eu tenho que admitir que eu fiquei um pouco surpreso que vocês sabem quem eu sou. E o homem respondeu: eu deveria te conhecer. Nós somente estamos felizes por ter vocês aqui, porque o gerente nos disse que ele não começaria a passar o filme até chegarem pelo menos mais 2 pessoas, né? Provérbios 16:18 afirma: antes da ruína vem a soberba, e o espírito orgulhoso precede a queda. Estamos continuando nosso estudo em Zacarias, e como eu falei antes, Zacarias pode ser dividido, aliás, em 3 partes. A primeira parte lida ou trata as 8 visões noturnas e simbólicas de Zacarias, em capítulos 1 a 6. Capítulos 7 e 8 formam a segunda parte e tratam as 4 mensagens explicativas de Zacarias. E a terceira parte trata os 2 oráculos reveladores de Zacarias, em capítulos 9 a 14. Né? Mas nós estamos tratando hoje, vamos estudar hoje sobre a segunda visão de Zacarias. Semana passada a gente estudou a primeira visão dos cavaleiros, né? Em capítulo 1, versículos 7 a 17. E hoje estamos tratando a segunda visão sobre os 4 chifres e os 4 ferreiros, em capítulo 1 também, versículos 18 a 21, tá?
Agora, a consolação expressada nos versículos 13 e 17 de Zacarias 1, né? Realmente agora será expressada ou exibida melhor nas características opostas da segunda visão e que a gente vai ver agora e a terceira visão na semana que vem, tá? Zacarias 1:13 fala: e o Senhor respondeu com palavras boas, palavras consoladoras ao anjo que falava comigo, e este me disse, né? Então, palavras boas, palavras consoladoras, né? Versículo 17 também bate na mesma tecla. Proclame, outra vez dizendo, assim diz o Senhor dos Exércitos, as minhas cidades voltarão a transbordar de bens, o Senhor voltará a consolar Sião e voltará a escolher Jerusalém, né? Então, essa palavra consoladora, boa, nesta primeira visão, né, vai ser agora exibida de uma forma um pouquinho diferente na segunda visão e na terceira visão, né? Agora vamos ver como Deus realmente consola Israel por profetizar a destruição das nações opressoras dela, né? Então, da nação de Israel, né? E como veremos domingo que vem, a terceira visão em capítulo 2 inteiro, né? Mostra Deus abençoando Israel espiritual e materialmente, né? Mas agora a segunda visão mostra como Deus vai executar sua ira, que ele mencionou em versículo 15. E com grande indignação estou irado contra as nações que vivem confiantes, porque eu estava um pouco indignado, mas elas agravaram o mal, né? Então, as nações que dispersaram Israel serão literalmente esmagadas. Essa é a profecia, né? Então, vamos ler o texto. É um texto curto hoje, só 4 versículos, né? Versículo 18, Zacarias 1, versículo 18 a 21. Levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? Ele me respondeu, são os chifres que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém. O Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então perguntei, o que é que eles vêm fazer? Ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para espalhar, né? Então, o tema desta mensagem é: de Deus não se zomba. Gálatas 6:7. Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos por mais uma oportunidade de expor a tua palavra, de explicar, de fazer exegese e ilustrar e aplicar a tua palavra. Então, eu peço, Pai, que o Senhor me use nesta tarde para ministrar na vida de cada ouvinte, da nossa igreja ou não. Esse é o meu pedido em nome de Jesus. Amém. Ok. Os primeiros 2 versículos falam sobre os chifres, né?
esses chifres. E ele fala em versículo 18: levantei os olhos e vi, e eis 4 chifres. Levantou seu olhar, Zacarias levantou seu olhar e viu uma cena um pouco estranha. Viu 4 chifres, tipo de carneiro, bode, né? E como em versículo 4 deste capítulo, Zacarias pergunta para o anjo de interpretação o que ele estava vendo, né? O anjo que estava mostrando essas coisas para ele, né? Então, segunda parte, versículo 19, aliás, a primeira parte, versículo 19, ele fala, perguntei ao anjo que falava comigo, o que é isto? Ele me respondeu, são os chifres. Quando o chifre está usado simbolicamente, significa ou uma força invencível, uma força poderosa, né? Por exemplo, em Miqueias 4:13, o profeta escreve, levante-se e comece a debulhar, ó filha de Sião, porque eu lhe darei chifres de ferro e cascos de bronze. Você esmagará muitos povos, e as riquezas que elas adquiram serão dedicadas ao Senhor e aos bens que... deixa eu só avançar a tela aqui. Então, e os bens que eles conquistaram pela força serão consagrados no Senhor de toda a terra. Então, ou são de uma força invencível, né, esses chifres, ou significa um rei gentil, como a gente vê em Daniel 7:24. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele reino. Depois dele se levantará outro rei que será diferente dos primeiros e derrotará 3 reis. Né? Apocalipse 17:12 bate na mesma tecla. Os 10 chifres que você viu são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberam autoridade como reis, com a besta durante 1 hora. Então, aqui, portanto, baseado nesse contexto, os 4 chifres realmente representam esses poderes gentios orgulhosos, os 4 reis, tá? Versículo 21 fala disso, né? Como a gente já leu. Aqui são os chifres que dispersaram Judá de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Então, esses chifres são obviamente nações, reis, poderes que dispersaram Judá, tá? E a segunda parte de versículo 19 agora fala que eu acabei de ler, que diz também que dispersaram, nesse caso, Judá, Israel e Jerusalém. Aliás, todo o povo de Israel. Essas poderosas nações espalharam esses 2 reinos, né? O norte e o sul, né? As 10 tribos do norte, do reino do norte de Israel, e as 2 tribos do sul, do reino do sul, Judá, né? E Jerusalém sendo a capital de Judá. E todas as 12 tribos, portanto, foram dispersas por essas nações. Então, quem são? Quais são essas nações? Segundo alguns estudiosos, ou elas são 4 nações poderosas que de alguma forma dominaram Israel, Judá e Jerusalém por levá-los ao cativeiro,
antes da visão de Zacarias. Ele podia estar se referindo ao que aconteceu antes, né? Nesse caso, essas nações seriam Egito, a Síria Egito que dominava o povo de Israel, né, por 400 anos. Israel foi dominada ou levada ao cativeiro por a Síria, as 10 tribos então, de Israel, né? Babilônia levou Judá, as 2 tribos, para o cativeiro por 70 anos, e Medo-Persa, na realidade, acabou conquistando a Babilônia, mas manteve, aliás, Judá no cativeiro por mais um ano, até o decreto de Ciro em 537 antes de Cristo, de eles poderem voltar para a sua terra. Então, ou são esses 4, ou seriam os 4 impérios mundiais mencionados, entre aspas, não diretamente, mas todo mundo entende, todos os estudiosos entendem que Daniel, em capítulo 2, capítulo 7, estava se referindo, quando ele se referiu aos 4 impérios, a Babilônia, porque ele estava realmente revelando isso para Nabucodonosor, né, da Babilônia, Medo-Persa, Grécia e Roma, né? E todas essas nações das 2 linhas de entendimento, de qualquer forma, oprimiram Israel, que envolve Israel, Reino do Norte, e Judá, Reino do Sul, né? No caso da Síria, quando ela levou Israel para o cativeiro, nunca deixou Israel voltar, como diferentemente do que Ciro fez, né? Então, em vez de deixar Israel voltar para a sua terra, eles mandaram alguma coisa, um grande número de gentios para povoarem a terra de Israel, né, o Reino do Norte. Então, por isso, a gente se refere a essas 10 tribos que foram levadas ao cativeiro, de 10 tribos perdidos de Israel, né? Isso me lembra dessa situação do povo armênio, que era um povo cristão, né, não muçulmano, mas que vivia na Turquia por muitos séculos, né? Também tinha povos, tinha colônias, digamos, em outros países daquela região. Era um povo que nunca tinha, pelo menos na época que eu vou tratar agora, não tinha terra própria. Então, são como os curdos hoje, né? Que tem uma parte na Síria, outra parte na Turquia, né? Mas não tem país próprio para essa etnia, né? Então, o que aconteceu? Durante o Império Otomano, de 1299 até 1923, né, depois da Primeira Guerra Mundial, e esse país era principalmente, esse império era principalmente muçulmano, mas infelizmente em 1914 esse império muçulmano começou a perseguir os armênios, que representavam
naquela época, mais ou menos 3 milhões da população, e no final do genocídio, tinha assassinado direta ou indiretamente a metade dessa população. Era uma coisa ridícula, né? Era um crime contra a humanidade. Além de fuzilar os homens, faziam que as mulheres e as crianças marchassem sem comida e água no inverno para o deserto escaldante de Síria, onde, enquanto a maioria não sobreviveu a essas marchas de morte, né? E coitado das mulheres bonitas, porque os soldados muçulmanos, em massa, estupravam à vontade o líder do país, autorizava isso, falava, faz o que você quiser com elas, né? Então, por isso, eu uso isso como introdução a um trecho de um livro, Contos do Campo Missionário, por Oswald Smith, um pastor canadense, né? É muito impressionante. Ele chama esse capítulo Nas Mãos dos Turcos, o Clamor da Fome. Ajudem-nos, 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 era o lamento de angústia indescritível que ecoava daquelas pessoas reunidas. Estavam tristonhas, lamentosas, implorantes, incessantes. Ajudem-nos, ajudem-nos, ajudem-nos. Era o grito de fome que saía da garganta de armênios que morriam de inanição, centenas e centenas deles. Empurravam-se, remexiam-se, caíam desmaiados entre si com os braços finos, esqueléticos, estendidos. Olhos fundos, olhar parado. Seus corpos debilíssimos tremiam debaixo da chuva fria e fina que caía. Ajudem-nos, ajudem-nos, ajudem-nos. E aumentando cada vez mais o número daquela legião de despenteados, imundos, famintos, entre eles muitas mulheres e meninas. Homens eram poucos. Aquelas pessoas vestiam-se de mulambos e traziam feridas que cobriam seus corpos. Era terrível como as enfermidades ceifavam suas vítimas. Criancinhas magricelas choramingavam e gemiam. Cães vadios entravam e saíam no meio deles. Os responsáveis pela tragédia eram os turcos. Para o trem. Antes, prosseguia seu caminho até bem longe. Agora, porém, tendo acabado os suprimentos, o maquinista sentiu-se impelido a voltar. Mas enquanto esperava, a multidão se reuniu. Era uma multidão de famélicos. O oficial responsável pelo grupo de socorro àquela gente olhou para o mar de rostos sem esperança e ouviu o gemido que expressava o sofrimento de um povo perseguido, martirizado, empobrecido, sem amigos e sem pátria. Grande parte dos maridos e irmãos daquelas mulheres havia sido assassinada pelos turcos. Somente os homens de idade avançada foram deixados vivos. As mulheres mais jovens esperavam-se um destino pior do que a morte. E permanecia a escassez de alimentos. O homem já idoso cambaleou ao estender a mão trêmula para mendigar. O oficial, compadecido, entregou-lhe um pedaço de pão. Avidamente o velho o apanhou e o pôs na boca. Como estava enfraquecido, sem comer há vários dias, morreu antes mesmo que pudesse ingerir sua última refeição. Foi terrível.
As pessoas voltavam estarrecidas para vê-lo. Aquilo foi apenas mais um trágico incidente, uma ocorrência diária, e todos já estavam acostumados a tais cenas. A inanição já havia roubado a vida de milhares de pessoas. Não seria aquele em breve o fim de todos os demais? Era a triste sorte que lhes cabia como um povo? As nações cristãs se haviam esquecido deles? Que esperança poderiam ter? Convencidos da inutilidade de esperar por alguma ajuda, lentamente foram retirando-se dali, abraçados em grupos ou espalhando-se como que em busca de algum abrigo que os protegesse da chuva fria. Ao irem afastando-se, vez por outra, ouvia-se aquele lamento solitário e tristonho. Ajudem-nos, ajudem-nos, ajudem-nos. O que estava fazendo agora? A cena contemplada pelo oficial chamou-lhe a atenção. Mulheres e crianças debruçadas no chão arrastavam-se de joelhos e comiam grama, arrancando-a aos punhados. Eram seres humanos que pastavam como animais. Inacreditável, mas era a mais pura e cruel realidade. A alma do oficial revoltou-se e ele naquela noite não conseguiu conciliar o sono. Seus olhos viam no meio das trevas sua pátria além mar, onde reinava a abundância de alimentos, vestes, abrigo. E agora aquilo? Foi quando a voz de Deus falou ao seu coração. Em verdade vos afirmo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 24, 40. Que coisa, né? Que coisa horrível. Isso, de novo, esse é do livro Contos do Campo Missionário, do pastor Oswald Smith. Quando lemos que dispersaram Judá, Israel e Jerusalém, podemos perder de vista a implicação desta descrição, que com certeza significava muita crueldade por parte dos opressores de Israel. Que nos preocupemos com as injustiças neste mundo. Por isso há tantos crentes pregando o evangelho e aconselhando mulheres que, por algum motivo ou outro, procuram as clínicas de aborto nos Estados Unidos e, quem sabe, eventualmente aqui no Brasil. O sangue de um nenê pré-nascido é precioso, inocente, e a palavra de Deus diz em Provérbios 24, versículos 11 a 12, liberte os que estão sendo levados para a morte e salve os que cambaleiam ao ser levados para a matança. Você poderá dizer, não sabíamos de nada, mas será que aquele que pesa os corações não o perceberá? Aquele que atenta para a sua alma não ficará sabendo? E não pagará ele a cada um segundo as suas obras? Por isso, peça a Deus a orientação sobre, de repente, a adoção de uma causa em prol daqueles sendo levados para a morte. Tal petição implica pesquisa sobre o assunto, né? Ou esses assuntos. Então, pergunte para Deus. Deus, o Senhor quer que eu me envolva nisso? Se for caso, como? E se Ele confirmar, vá em frente. Faça isso. Porque de Deus não se zomba. Gálatas 6, 7.
Agora a visão continua, né, em versículos 20 e 21, né? Versículo 20, o Senhor me mostrou 4 ferreiros. Então, agora Zacarias atribui a visão ao Senhor, a Yahvé, né, o eu sou, o grande eu sou, o Deus verdadeiro, né? E agora a visão continua, mas esta vez é de 4 ferreiros. Então, a primeira parte do versículo 21. Então perguntei, o que é que eles vêm fazer? E ele respondeu, aqueles são os chifres que dispersaram Judá, de maneira que ninguém pode levantar a cabeça. Zacarias pergunta o que esses ferreiros vieram fazer. Então agora o Senhor, né, Yahvé responde a pergunta em vez do anjo da interpretação, né? E Deus, o Senhor, explica um pouco mais sobre esses chifres. Esses chifres dispersaram Judá aqui. Antes, os chifres dispersaram Israel, Judá e Jerusalém. Mas aqui é só Judá. E isso é provavelmente porque o papel de Zacarias era encorajar e motivar Judá, o povo de Judá que voltou para Judá reconstruir seu templo, sua nação, né? Então, e o Senhor acrescenta algo que o anjo de interpretação não mencionou em versículo 19. Além de dispensarem essas nações gentias que oprimiam Judá, eles também fizeram de tal forma que Judá não podia levantar a cabeça, não podia erguer a cabeça. Aliás, era uma dominação total, cruel, como a gente acabou de ler sobre os armênios, né? E continuando na segunda parte do versículo 21. Mas estes ferreiros vieram para os amedrontar, para derrubar os chifres das nações que levantaram o seu poder contra a terra de Judá para a espalhar. Ferreiros dá a entender homens que trabalham com metal, né? Um tipo de metal, nesse caso, de repente ferro, né? Mas no original a palavra é artífices, por serem homens que trabalhavam com metal, madeira e pedra, não só metal, e que moldavam esses materiais utilizando martelos e cinzéis, né? E Deus diz que esses ferreiros, esses artífices, são as nações que, é subentendido, vão amedrontando e derrubando os chifres anteriores, ou, digamos, ou atuais, melhor, né? Apesar do texto não dizer isso, é subentendido que cada ferreiro se torna o próximo chifre uma vez que ele derruba o chifre anterior, o chifre atual, né? Então, a Síria, como eu falei, que levou Israel ao cativeiro, foi conquistada por Babilônia, que era uma mera província quando ela conquistou a Síria. A Babilônia depois foi conquistada por Medo-Persa. Medo-Persa por Grécia e Grécia por Roma, né?
Então, se as nações que Deus usou para destruir os chifres forem as das visões de Daniel 2:7, esses artífices ou ferreiros eram Medo-Persa, Grécia, Roma e o reino messiânico, na realidade, porque Medo-Persa conquistou, dominou Babilônia, Grécia, Medo-Persa, Roma, Grécia, e o reino messiânico vai dominar Roma e o mundo inteiro. Mas por quê? Daniel 2:24 fala, mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que jamais será destruído e que não passará a outro povo. Esse reino despedaçará e consumirá todos esses outros reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Isso está se referindo ao reino messiânico. Como pré-milenista histórico, eu entendo esse último reino como o reino de Cristo durante 1000 anos, né? Aliás, Apocalipse 20 menciona isso, né? Durante 1000 anos na Terra, antes da chegada dos novos céus e terra, sem falar na Nova Jerusalém, né? Mas o único problema com esta interpretação, estou sendo sincero, é a referência ao reino existindo para sempre, né? Porque o milênio não vai ser para sempre, vai ser para 1000 anos, né? Mas se entendermos que Cristo vai reinar de uma maneira por 1000 anos e vai continuar reinando por todo sempre na Nova Jerusalém, o problema este problema da duração do reino, o fato que Cristo nunca vai entregar seu reino para ninguém, some, né? Aliás, o milênio pode preceder a Nova Jerusalém, sim, o reino de Cristo na Terra e o reino de Cristo por toda a eternidade, né? É uma continuação. Um amilenista entende Daniel 2:44 como a conquista final do mundo pela igreja. Agora, como assim? Porque para o amilenista, o reino messiânico começou com sua primeira vinda. E agora a igreja é esse reino, né? Mas o problema com essa posição, essa interpretação, é principalmente com o papel do reino, ou da igreja, em derrubar todas os outros reinos, as outras nações. A igreja teria esse papel. A gente vê isso na Bíblia, a gente vê isso no Novo Testamento, aliás. Não, mas a gente vê esse papel com Cristo, sim. Eu vou abrir em Apocalipse capítulo 19, rapidamente. Apocalipse, se você quiser me acompanhar, fique à vontade. Apocalipse 19, versículo 17 a 21. Então vi um anjo posto em pé no sol. Ele gritou com voz forte, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: venham, reúnam-se para a grande ceia de Deus, para comer carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. E vi a besta que os reis da terra com os seus exércitos
reunidos para fazer guerra contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi presa, e com ele foi preso o falso profeta que, com os sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos dentro do lago de fogo que queima com enxofre. Os outros foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. E é claro que aquele que estava montado montado no cavalo, né, era e será melhor Jesus Cristo, né? Aliás, Deus é soberano e Jesus é o soberano regente da história. Naquela música, aquele cântico Te Exaltamos, tem um trecho que eu gosto muito. Quem intentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Ninguém. Em 2 de agosto de 1990, Iraque, sob a liderança de Saddam Hussein, invadiu e ocupou o país de Kuwait, devido à disputa pelos preços e produção do petróleo daquela época. Em resposta, 35 nações formaram uma coligação para expulsar Iraque do Kuwait. Em 17 de janeiro de 1991, a coligação começou a bombardear as posições militares de Iraque, tanto em Kuwait quanto em Bagdá. O propósito desses ataques, também por navios americanos e drones, era cegar o inimigo antes de um ataque terrestre. E tal ataque terrestre, então, começou no dia 24 de fevereiro daquele ano, né, de 1991, e durou somente 4 dias e meio. Kuwait foi libertado dos agressores, opressores iraquianos, e realmente é assim que Deus agia com os opressores, os agressores de Israel, de Judá. Ele instigava a reação de uma outra nação para tirar o opressor atual do poder. Por isso, não se mexa com o povo de Deus, pelo menos além dos propósitos de Deus. Porque se você mexer além disso, desses propósitos, vai pagar, como nosso texto nos mostra. Reconhecendo a soberania de Deus, até no levantamento e derrubamento de impérios, podemos confiar no agir do Deus Todo-Poderoso em tudo. Façamos isso, especialmente durante esta pandemia, né? E façamos isso pela oração. A aplicação desta parte é oremos, irmãos, oremos. Pessoalmente, estou começando a desconfiar de algumas das estatísticas sendo divulgadas sobre esta pandemia, mas Deus está no controle. Estou vendo reportagens sobre pessoas morrendo em acidentes em casa ou por outras doenças, e a causa da morte sendo colocada no atestado de óbito, certidão de óbito, é como Covid-19. Mas Deus está no controle, não esqueçamos. Estou vendo reportagens de que não há necessidade de respiradores se o problema fosse tratado com antibióticos antes de chegar a esse ponto. Mas Deus está no controle. Estou também vendo reportagens do vírus ser fabricado no laboratório
e a vacina contra ele vai criar uma dependência no Bill Gates e seus laboratórios no mundo inteiro, pelo mundo inteiro, que significa que Bill Gates vai ficar ainda mais rico, mas Deus está no controle, né? Estou vendo que tal programa de vacinação vai incluir a injeção de um microchip para poder policiar a população e discriminar os que recusam ser vacinados, né? Mas Deus está no controle. Estou vendo a reportagem do superfaturamento do preço de respiradores e a compra sem licitação de milhares deles por governadores, especialmente aqui no Sudeste, mas Deus está no controle. Estou vendo a cavação de centenas de covas que continuam vazias para amedrontar a população e motivá-la a se submeter ao isolamento social, mas Deus está no controle. Estou ouvindo boatos que o colapso das economias, a ONU, com isso, né, com esse colapso, a ONU vai assumir cada vez mais controle dos países, mas Deus está no controle. Estou ouvindo boatos de uma conspiração para minar as economias dos países da direita para poder substituir esses líderes com candidatos da esquerda. Mas Deus está no controle, irmão. Enfim, é assustador, mas Deus está no controle e nós podemos orar e conversar com este Deus, né? Então, por isso, oremos, né? De Deus não se zomba. Gálatas 6:7. Meus irmãos, os últimos minutinhos que eu tenho, eu quero nos lembrar que no início eu falei sobre orgulho precede a queda, né? E isso é especialmente a verdade verdadeira em relação o verdadeiro, né? Em relação aos pecadores. Estou lendo um trecho do livro O Pioneiro da Destruição, por Archibald Brown. Caro amigo, o seu orgulho precede uma destruição muito fantástica para pintá-la na linguagem. Seu espírito altivo precede uma queda tão profunda que chega ao inferno. Você diz, que orgulho? O orgulho que o impede de confessar-se um pecador perdido. O orgulho que se recusa a inclinar-se para o plano da salvação de Deus. O orgulho que lhe faz juntar os imundos trapos da tua própria suposta justiça ao teu redor, enquanto despreza o manto imaculado que um Salvador oferece. O orgulho que faz você querer pagar pela salvação em vez de recebê-la como um dom gratuito. Aqui está o orgulho que é suficiente para afundar uma alma no inferno eterno. Você ainda se mantém distante da simples confiança, como um pecador culpado na expiação de Jesus, pensando que, embora tal forma de salvação possa servir a uma Maria Madalena ou um ladrão moribundo, está muito abaixo da sua aceitação. Então, seu orgulho será a sua destruição, porque não há outro caminho pelo qual você possa ser salvo. O quê? Muito orgulhoso de vir a Cristo? Muito orgulhoso de ser salvo? Infelizmente, você não será demasiado orgulhoso de ser condenado, pois como embaixador de Deus declaro que
embora o orgulho nunca possa entrar no céu, vive eternamente no inferno. Para baixo com seu orgulho, pecador, ou ele irá para baixo com você. Vá agora e diga ao Senhor que seu orgulho está quebrado, seu espírito altivo é extinguido, e que, como o pior dos pecadores, você está disposto a ser salvo por soberana misericórdia através de Cristo. Não perca sua alma para salvar seu orgulho, mas perca seu orgulho para salvar sua alma. Que o Senhor abençoe a advertência que fizemos agora a todos. Que suas notas toquem em nossos ouvidos por muitos dias. A soberba precede a destruição e a altivez do espírito precede a queda. Oremos. Pai, nós te agradecemos por esta palavra que acabamos de ler e ouvir. Eu peço, Pai, que o Senhor aplique essa palavra da forma que, pelo menos da forma que eu mencionei, mas que o teu Espírito vá além e aplique a palavra da forma que o Senhor bem entender. Esse é meu pedido, Pai, em nome de Jesus. Amém. De Deus não se zomba. Gálatas 6:7. E que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, todos vós, ao longo da semana, em nome de Jesus. Amém. E não esqueçam, de Deus não se zomba. Gálatas 6:7. Boa tarde, boa noite para todos.